Santa Bárbara inicia quarta-feira vacinação contra pneumonia e meningite. Você também vai ver nesta edição. União vence Red Bull e mantém chances de classificação na Copa Paulista. Os preparativos para o desfile de 7 de setembro. Está no ar o Telejornal Santa Bárbara. Olá, boa noite, boa semana. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2010. As vacinas contra meningite e pneumonia começam a ser aplicadas na cidade a partir do dia 8. As doses estarão disponíveis nas 12 unidades básicas de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. De acordo com a vigilância epidemiológica, nos meses de setembro e outubro serão imunizadas as crianças de 1 a 2 anos incompletos. Na sequência, a partir de novembro, a vacina será destinada também às crianças menores de 1 ano. As doses contra meningite e pneumonia foram incluídas no calendário vacinal determinado pelo Ministério da Saúde este ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as duas doenças são as principais causas de morte de crianças menores de 5 anos. A previsão para este feriado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Amanhã a temperatura máxima pode chegar aos 29 graus e a mínima aos 15 graus. A Praça da Migração no Jardim Pérola recebe neste final de semana mais uma edição da Festa da Migração. Tradicional no calendário de festas da cidade, o evento será realizado nos dias 11 e 12 de setembro. Com a participação das 10 entidades assistenciais, a festa tem como destaque na programação o grupo Sampa Crew e a dupla Rony César e Rafael, que se apresentam no sábado, e a dupla Rony Rangel, que faz o show de encerramento no domingo. Os radares estáticos fiscalizam no feriado a Rua da Agricultura, que tem velocidade máxima permitida de 40 km por hora, a Avenida dos Bandeirantes e a Avenida Antônio Pedroso, ambas com limite máximo de 50 km por hora, e a Avenida Santa Bárbara, com velocidade máxima entre 60 e 70 km por hora, dependendo do trecho de tráfego. A cidade também possui radares fixos, instalados nas avenidas Alfredo Contato, Prefeito Isaías Hermínio Romano e Santa Bárbara. O Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara foi acionado hoje de manhã para conter um incêndio de grandes proporções em uma área de mata próxima ao bairro Jardim Conceição. Um caminhão com cerca de 20 mil litros de água foi usado na ação, mas não conseguiu controlar o fogo. Para ajudar no combate, o Departamento de Água e Esgoto foi chamado. A autarquia cedeu um caminhão-pipa com mais 15 mil litros. Até o diretor do órgão, João Giovanetti, ajudou na ação. Os bombeiros receberam ainda apoio da usina Furlan, que cedeu mais um caminhão-pipa. Abafadores de fogo foram utilizados para tentar conter as chamas. Ainda não se sabe qual a causa desse incidente. E um outro incêndio foi registrado ontem na empresa de transporte e de cargas Perdigão, localizada no Distrito Industrial em Santa Bárbara do Oeste. Não houve vítimas, mas vários veículos ficaram danificados. De acordo com o boletim de ocorrência, o fogo começou por volta das 15 horas, ou melhor, 1h15 da madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e depois da ação de rescaldo, constatou danos em parte da estrutura predial da empresa, em 2 máquinas de usinagem, 6 caminhões e um veículo de passeio. O valor total do prejuízo não foi divulgado. Você vai ver a seguir. Fiscalização divulga balanço mensal de atendimentos. União vence Red Bull e mantém chances matemáticas de classificação na Copa Paulista.
TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Festa da Migração 2010. Dias 11 e 12 de setembro, na Praça da Migração do Jardim Pérola, com muitas atrações. Sábado, dia 11, Sampa Crew. E às 11 da noite, Rony César e Rafael. Domingo, dia 12, a partir das 11 da manhã, show de encerramento, às 9 da noite com Rony e Rangel. E ainda, ampla estrutura com comidas e bebidas comercializadas pelas entidades assistenciais participantes. Prestigie. Promoção: Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Cultura e Turismo. Apoio: TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. E a última notícia? A turma do Paiol e da cidade, é claro, te esperam com muitas novidades. Oba! Jogos, brincadeiras, imagens para imprimir e pintar, videoclipes. Você vai até poder curtir o som de uma rádio repleta de hits bacanas. Só toca música bonita. E ainda descolar fotos autografadas de toda a galera. Onde? tvcultura.com.br/Cocoricó. O endereço do site do Cocoricó. Participe do desfile cívico comemorativo a mais o aniversário da independência do Brasil. Nesta terça-feira, dia 7 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, nas ruas 15 de novembro, João Lino e Santa Bárbara. Prestigie o talento da nossa gente. Vá e leve sua família. Realização: Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação. Apoio: Santa Bárbara FM e TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Sintonize 95,9 Santa Bárbara FM. O melhor da música de todos os tempos. Santa Bárbara FM. Informação, prestação de serviço e entretenimento 24 horas por dia. Santa Bárbara FM, ano 25. A rádio da cidade. TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. O FOP, Setor de Fiscalização de Obras e Posturas e Feiras de Santa Bárbara, divulgou na última sexta-feira o seu relatório mensal de atendimentos. Em agosto, o setor realizou mais de 5.800 serviços. Foram cerca de 1.200 atendimentos a munícipes e mais de 1.200 vistorias. Outros serviços muito procurados foram abertura de firma, utilização de área pública, intimação para a limpeza de lotes e para a retirada de material de construção e entulho. Os processos despachados chegaram a cerca de 860. Em agosto, o setor também registrou quase 400 reclamações. Em partida realizada na tarde de sábado em Santa Bárbara do Oeste, o União bateu o Red Bull por 2-1. O jogo foi válido pela 11ª rodada da fase inicial da Copa Paulista. João Henrique e Felipe marcaram para o Leão da 13. Felipe Piovesan diminuiu para o Touro. Para a União, a partida deste sábado não valia muita coisa, o que talvez justificasse as arquibancadas praticamente vazias. Do lado do Red Bull, o jogo representava o 100º no futebol profissional. O Touro só esqueceu de avisar o União, que com muitas mudanças partiu logo para cima do visitante. Aos 5 minutos, Jô arriscou de longe e exigiu uma boa defesa de Luiz Fernando. 6 minutos depois, João Henrique recebeu o ótimo lançamento e tocou na saída do goleiro, abrindo o placar para o time da casa. União 1-0. Mesmo com a vantagem, o Leão continuou atacando. Aos 18 minutos, o barbarense fez boa jogada e quase consegue ampliar a vantagem. Aos 26, num contra-ataque, Jô lança para João Henrique, que chuta forte e acerta a rede, mas pelo lado de fora. O Red Bull decide ser mais ofensivo.
Aos 24 minutos, uma boa cobrança de falta assusta Eduardo. Já na segunda etapa, logo aos 4 minutos, João Henrique e Felipe fazem boa tabela. A bola sobra para Magno, que chega atrasado e perde o gol. Mas a recompensa pelo empenho não demora. E aos 7 minutos, o mesmo Magno passa por 3 adversários e toca para Felipe. O chute bate no goleiro Luiz Fernando e entra caprichosamente no gol. União 2-0. Aos 36 minutos, Enan emenda uma bicicleta, mas Eduardo joga para escanteio. Mas na sequência, o arqueiro barbarense falha e o time de Campinas desconta com Felipe Piovesan. Ficou por isso mesmo, União 2, Red Bull 1. Com o resultado, o Leão da 13 chegou a 12 pontos e a 6ª colocação do grupo 3. O Red Bull é o terceiro com 17. O União ainda mantém as chances matemáticas de classificação. O União Agrícola Barbarense volta a atuar na Copa Paulista na próxima quarta-feira, agora, dia 8, em Mojimirim, diante do time da casa. O jogo começa às 8 da noite no estádio Romildo Gomes Ferreira. Sonho ou realidade, o estádio do Corinthians? Esse é o tema do comentário de hoje do cronista esportivo Joaquim Bueno. Bem, Baquinha, essa pelo menos é a grande expectativa do torcedor corintiano. Eu acho que esse é o projeto mais visível que se tem, não apenas em foto, e pelo menos é isso que o torcedor espera, e que não fique em foto e em maquete, várias maquetes que foram feitas nesses últimos anos. Desde 1960, ou da década de 1960, quando se pensou no estádio para o Corinthians, sem dúvida que esse é o projeto mais concreto. Mas, evidentemente, que depende de viabilizar todas as estruturas, infraestrutura ao lado do estádio para que tudo possa funcionar bem. Se vai ser sede da Copa de 2014 ou não, também é uma outra história. O Corinthians brigou demais para que isso acontecesse. Todos se lembram que alguns dias atrás eu dizia que mais do que a simples construção do estádio, o anúncio da realização de um jogo de Copa do Mundo no estádio do Corinthians, estava todo um componente político. A briga pessoal do presidente do Corinthians, André Sanches, contra a diretoria do São Paulo. Pelo menos por enquanto, parece que nessa disputa ele levou a melhor. Muito tempo pela frente tem e, ao mesmo tempo, um tempo muito curto para que tudo esteja pronto para 2013, quando será realizada a Copa das Confederações e aí, quem sabe, esse estádio possa ser utilizado. Analisar de forma um pouco passional, daria para dizer que o estádio sairá, mas, nesse caso, há necessidade da racionalidade ao analisar um projeto como esse. É grandioso, depende de muitas coisas, não apenas levantar o estádio, mas, como eu disse, a infraestrutura ao lado, os recursos, como é que vai se desenvolver a economia nesse período até 2014, para ver se o estádio em 2 anos realmente estará pronto. Essa, pelo menos, é a expectativa do torcedor do Corinthians. Acho que de todos os projetos que foram apresentados até hoje, sem dúvida que esse é o mais consistente. Se ele vai se tornar um estádio efetivamente, é o tempo quem vai dizer. Vai depender, por exemplo, se nos próximos meses as obras efetivamente serão iniciadas. Claro que o Corinthians, pela sua grandeza, assim como o Palmeiras, o São Paulo já tem, mas todos merecem, os grandes times de São Paulo, merecem ter a sua arena, o seu estádio, seja lá como venha a ser chamado. Mas para que isso aconteça, é fundamental que saia do papel, da foto e das maquetes e que se torne efetivamente um estádio. Se isso acontecer, o torcedor do Corinthians vai ter muito o que comemorar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, JB. Você vai ver a seguir. Contran muda a regra da lei das cadeirinhas para carros antigos. Santa Bárbara prepara mais um desfile de 7 de setembro. TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Festa da Migração 2010.
Dias 11 e 12 de setembro, na Praça da Migração do Jardim Pérola, com muitas atrações. Sábado, dia 11, Sampa Crew. E às 11 da noite, Rony César e Rafael. Domingo, dia 12, a partir das 11 da manhã. Show de encerramento, às 9 da noite com Rony e Rangel. E ainda, ampla estrutura com comidas e bebidas comercializadas pelas entidades assistenciais participantes. Prestigie. Promoção: Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Cultura e Turismo. Apoio: TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. E a última notícia? A turma do Paiol e da cidade, é claro, te esperam com muitas novidades. Oba! Jogos, brincadeiras, imagens para imprimir e pintar, videoclipes. Você vai até poder curtir o som de uma rádio repleta de hits bacanas. Só toca música bonita. E ainda descolar fotos autografadas de toda a galera. Onde? tvcultura.com.br/Cocoricó. O endereço do site do Cocoricó. Participe do desfile cívico comemorativo a mais o aniversário da independência do Brasil. Nesta terça-feira, dia 7 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, nas ruas 15 de novembro, João Lino e Santa Bárbara. Prestigie o talento da nossa gente. Vá e leve sua família. Realização: Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação. Apoio: Santa Bárbara FM e TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Sintonize 95,9 Santa Bárbara FM. O melhor da música de todos os tempos. Santa Bárbara FM. Informação, prestação de serviço e entretenimento 24 horas por dia. Santa Bárbara FM, ano 25. A rádio da cidade. TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, anunciou hoje mudanças para o transporte de crianças menores de 10 anos. As novidades valem para os carros mais antigos, que só têm cintos de segurança de 2 pontos no banco traseiro. Nesses casos, a cadeirinha e o bebê conforto podem ser transportados no banco dianteiro do automóvel. Já as crianças de 4 a 7 anos e meio podem ser levadas no banco traseiro com cinto de 2 pontos sem o dispositivo de elevação. Com a novidade, os motoristas que haviam sido multados por esses motivos poderão recorrer. Nesta terça-feira, em todo o país se comemora o Dia da Independência. Um dos principais símbolos da soberania nacional é marcado por manifestações de civismo. Mas você sabe como se deu a proclamação da independência? O repórter Web Mouzinho conversou com um especialista para entender os detalhes deste marco histórico do Brasil. Século XIX. O Brasil passava por inúmeras mudanças que abrangiam áreas como economia, política e vida social. Portugueses que viviam por aqui e que ainda não desfrutavam da prosperidade gerada pela abertura dos portos brasileiros ao mundo, criaram as chamadas cortes e exigiram a retirada do então rei Dom João VI de volta para Portugal. Antes de viajar, Dom João nomeou seu filho, Dom Pedro I, príncipe regente do Brasil. Nós vamos ter aí alguns momentos que Dom João volta para Portugal, porque estava acontecendo lá algumas tipos de rebeliões. Dom Pedro fica aqui no Brasil, Dom Pedro I, e pressionado. Logo depois ele começa a dar outros benefícios, não acatando as ordens de Portugal. Portugal então chama Dom Pedro de volta. Daí vai ter o dia do fico, não eu fico. Nós vamos ter uma outra passagem que depois, isso já próximo de 1822, quando ele está vindo de Santos, veio uma outra carta também exigindo que ele voltasse a Portugal. Agora,
já bem integrado ao Brasil. E aí, no dia 7 de setembro, ele disse, independência ou morte. Vamos separar de Portugal e vamos ter a nossa vida própria aqui. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. E com o apoio de algumas nações, né, o Brasil depois era reconhecido como independente e nós começamos a caminhar. É claro que a grande mudança do país está mais aqui no século XX, não é? A partir do, poderia dizer, a grande revolução talvez fosse do governo do JK, do Juscelino Kubitschek. Acho que foi a outra nossa independência, foi a grande mudança, não é? Que o Brasil teve aí depois de tantas décadas. Foi um momento que o Brasil vira o jogo e começa realmente a caminhar com as próprias pernas, com indústria automobilística e com tudo. O grito de independência virou motivo para comemoração e hoje o país inteiro celebra a data. Aqui em Santa Bárbara é tradicional festejar o 7 de setembro com um desfile que mobiliza toda a cidade e inclui escolas, entidades sociais e setores da administração. As grandes conquistas sempre eram coroadas no final, passando pelo imperador, com os grandes desfiles. Isso já eram costumes, né? As manifestações, elas ocorrem ainda, mesmo nos países comunistas, eles gostam de fazer aquelas grandes manifestações nos dias especiais. No Brasil já teve um período áureo, principalmente, vamos dizer, no passado, nos anos 50, 60. Depois foi no período da ditadura militar, foi quase que mais forçado, né? Aqueles slogans, ame Brasil, ame ou deixe-o, e assim por diante. E eu acho que nos dias atuais, com a modernidade, com a velocidade que a informação chega, valorizar muitos desses fatos de proclamação, a independência, a história do império, o jovem, os professores mesmo, parece que já não dão tanta importância, porque a informação é tão dinâmica e são tantas coisas que nós temos que aprender, que esses fatos, mesmo desfiles, vão acabar quase que sumindo, né? Parece que as jovens não têm tanto interesse como os jovens do passado. Nesta terça-feira, as ruas do centro da cidade se tornam palco da grande festa da proclamação da independência. E é na área entre a Biblioteca Central e o Museu da Imigração que se dá o momento mais aguardado, a apresentação das fanfarras marciais. O desfile cívico em comemoração à independência do Brasil terá início às 8 horas. A abertura oficial será feita pela Corporação Musical União Barbarense com a execução do hino nacional e o hasteamento das bandeiras. O encerramento está previsto para as 11 horas com a apresentação do Jeep Clube do Oeste. A concentração será na Escola Estadual José Gabriel de Oliveira. O desfile cívico começará na Rua 15 de Novembro, seguindo pela Rua João Lino, passando pelo palanque montado em frente à Biblioteca Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira, com dispersão na Rua Santa Bárbara. Durante o trajeto, haverá pontos de apoio com água e sanitários no Museu da Imigração e ambulância de plantão, além de transporte para os escolares. E como o centro da cidade recebe mais uma vez o tradicional desfile de 7 de setembro, muitas ruas da região serão interditadas. 11 pontos na região central de Santa Bárbara serão interditados para o desfile de 7 de setembro. Os trechos compreendem a Rua Graça Martins entre as ruas 15 de Novembro e Santa Bárbara. Rua Floriano Peixoto entre os trechos Riachuelo e Dona Margarida. Rua General Câmara entre os trechos Riachuelo e Santa Bárbara. Rua João Lino entre a 15 de Novembro e Santa Bárbara. Rua 13 de Maio entre 15 de Novembro e Santa Bárbara. Rua Santa Bárbara entre 13 de Maio e Avenida Decilo. Dona Margarida entre General Câmara e Floriano Peixoto e a 15 de Novembro entre 13 de Maio e Graça Martins. Por causa desse trajeto longo pela Rua 15 de Novembro e João Lino, teremos que interditar 11 pontos, que serão os pontos de interdição.
devido às vias cruzantes da Rua 15 de Novembro, né, impossibilitando assim o retorno dos condutores. Com o bloqueio das vias, as pessoas que forem utilizar esses trajetos durante o horário das 5 horas da manhã a 1 hora da tarde deverão trafegar por rotas alternativas. Após o desfile, o trânsito volta ao normal. As vias que vão estar devidamente liberadas ao tráfego normal de veículos será a Rua Riachuelo, Rua Graça Martins e a Rua Duque de Caxias, ou seja, são as vias que contornam o que a gente chama o quadrilátero da Igreja Central. Pedimos a compreensão dos condutores da região que, devido aos pontos de interdição e a quantidade das vias, evitem trafegar, né, a não ser que vão ver o desfile, mas aqueles que vão simplesmente circular ou simplesmente passar pela região central, evitem circular pela região central no dia 7 de setembro com seus veículos. E o Telejornal Santa Bárbara fica por aqui. Amanhã você acompanha a partir das 6 da tarde uma edição especial do jornal com a cobertura do desfile cívico de Santa Bárbara. A gente se encontra logo mais a partir das 10 da noite para mais uma edição do Cultura nos Esportes. Hoje tendo o tênis de mesa como o assunto principal do programa. Boa noite e até logo mais.